Se você acompanha aqui o canal do Clio, você já deve ter ouvido falar sobre os usos da história. Ou seja, como que a história é usada principalmente pelos políticos para justificar a sua nação, as suas ações e até mesmo a forma de se governar. Um dos exemplos mais flagrantes disso é como é utilizado Clovis, o rei inaugural da dinastia merovingia, que é tido como o primeiro rei francês. Hoje nós vamos acompanhar por que chamar o Clovis de primeiro rei francês é problemático e por que ele, na verdade, não é o primeiro rei francês. Vem comigo, eu sou o Bruno e você está no Clio História e Literatura. Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal do Clio História e Literatura. A gente vai acompanhar hoje como que o batismo do Clovis, o rei lá franco, inaugurador da dinastia dos Merovingios, é utilizado até hoje como uma forma de justificar a França, essa França franco-gaulesa, né, ou galo-romana, como você queira chamar. Mas antes da gente começar o vídeo, eu preciso falar sobre financiamento. E para isso, você pode visitar o nosso Catarse, onde a partir de R$5 você já ajuda o Clio a se manter no ar e produzir cada vez mais e melhores conteúdos. Nós também estamos no PicPay, no @Clio História e Literatura, no Pix, no cliohistorialiteratura@gmail.com e também na Livraria da Musa, onde você entrando lá e comprando qualquer livro, você vai ter desconto, garantia de entrega e ainda dá uma porcentagem da sua compra aqui para o coletivo do Clio. Clovis, ele foi um rei franco lá do século V, né, da Era Comum. Ele reina mais ou menos entre a segunda metade do século V até o começo do século VI, e ele tem uma característica muito importante na sua biografia, que é unificar o reino dos francos. Por que unificar? Quando cai o Império Romano, né, ou cai o Império Romano, a gente já tem um vídeo sobre isso, por sinal, se tem uma modificação do mapa da Europa Ocidental. Diversos povos germânicos que foram romanizados, ou romanos que foram germanizados, tomam pedaços do antigo império para si. Os francos são um povo de origem do que hoje é mais ou menos a Bélgica e a Holanda. Fica ali no nordeste do que hoje é a França. O Clovis, ele é o primeiro a unificar os três reinos dos francos. O próprio reino original dos francos, a Neustra e a Austrásia, que eram dois outros reinos adjacentes dos francos. É o Clovis que une esses três reinos e cria o chamado Reino Franco, que depois vai dar no Império Franco, lá do Carlos Magno, e etc. Porém, um fato é muito importante para a gente, que é a noite de Natal de 496, quando o Clovis é batizado na Catedral de Reims, ou Reims, não sei como é que se fala em francês isso, aparecendo aqui, como é que se escreve, ele é batizado pelo Remúgio, que é um bispo da região, e ele passa a adotar o cristianismo católico romano. Algumas fontes dizem que ele já era cristão, porém, ele não era católico romano, e sim ariano, ou seja, ele professava uma fé que não era a católica romana, eram ritos diferentes, era uma forma de enxergar o cristianismo diferente, uma forma que hoje, por exemplo, não existe mais. É bom lembrar que o cristianismo, até meados do século V, ele não era unificado sob a égide da Igreja Católica. Você tinha diversas formas de você fazer o culto cristão. Você tinha os católicos, você tinha os arianos, os nestorianos, entre outras diversas outras facções cristãs. Aliás, católico em grego significa universal. Seriam os católicos que teriam unificado a igreja e sendo assim a verdadeira fé cristã. Então, o Clovis, quando ele é batizado, ele faz então uma unidade territorial estatal. Claro que aos moldes da Alta Idade Média. Não é como hoje nós entendemos uma unidade estatal. A gente pode falar mais de uma unidade territorial do que uma unidade estatal. Dessa forma, o Clovis então ele passa a ser reinante do reino dos francos e ele inaugura a tradição da dinastia dos Merovingios. E por que isso? Porque os francos eles tinham uma monarquia eletiva, ou seja, os nobres se reuniam e eles votavam
para quem ia ser o rei. Uma forma muito democrática de ser monarquista, não é mesmo? Porém, quando o Clovis ele assume o trono, ele consegue manipular as eleições seguintes para que o seu filho, se eu não me engano, Childerico I, que aliás os nomes francos são os melhores do mundo, ele assume como seu herdeiro. E a partir desse instante, ele passa a ser o governante. E aí cria-se a chamada Lei Sálica. O que é a Lei Sálica? É a lei que prevalece a sucessão para o filho homem mais velho do monarca. A Lei Sálica ela foi imposta por praticamente toda a Europa Ocidental durante praticamente todo o período medieval, tendo aqui e ali algumas exceções. Mas a gente está falando de usos da história e não necessariamente do batismo e do reinado do Clovis. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre o reino dos francos e a gente discute um pouco mais desses assuntos. O que a gente pode falar aqui é por que o Clovis é tido como o primeiro rei francês. E eu estou usando aspas aqui, porque se você ler o Mito das Nações do Patrick Gary, você percebe ali que esses usos da história por parte dos nacionalismos, ele mostra que povos nascem, se desenvolvem, se modificam e desaparecem. Os francos lá do século V não são os franceses de hoje. Os franceses de hoje são a mistura de diversos outros povos, inclusive dos árabes que vieram a partir do colonialismo francês, dos árabes, dos africanos da África subsaariana e etc. Falar que o Clovis é o primeiro rei francês, você está sendo, primeiro, excludente, segundo, racista e terceiro, incorreto, porque não existia a ideia de França, existia a ideia de francos, e os francos não se enxergavam como franceses. Inclusive, há um mito que de quando ele foi batizado, uma pomba teria trazido junto com um anjo a flor de lis, que é o símbolo da monarquia francesa. Inclusive, os capetos, que são a principal dinastia francesa até a Revolução de 1789, se utilizaram exatamente do Clovis como esse mito fundador da França. E a gente já falou sobre mitos fundadores em diversos vídeos aqui. Eu recomendo muito que você assista o vídeo sobre a Batalha da Floresta de Teutoburgo e a invenção da Alemanha, onde ocorre mais ou menos esse mesmo processo. Essa ideia do Clovis como o primeiro rei francês, ela é típica da historiografia do século XIX, dessa historiografia ultrarromântica, romântica nacionalista, que enxergava na Idade Média o nascimento das nações. Então essa historiografia, ela busca na Idade Média as suas raízes nacionais. Então vai ter diversos mitos de origem lá da Idade Média. Para isso, eu sempre recomendo um dos livros de cabeceira aqui do canal, que é O Mito das Nações, do Patrick Gary. Você pode encontrar o link para compra com desconto na Amazon aqui na descrição, ou você pode ver o vídeo que está aparecendo aqui no card, onde eu faço uma resenha sobre esse livro. O Clovis é utilizado não apenas pelos historiadores nacionalistas, mas ele é utilizado, inclusive, por historiadores dos mais diversos posições no espectro político. Você tem historiadores socialistas que tomam para si a ideia do Clovis como o grande unificador dos francos e, por sinal, o grande iniciador da monarquia francesa e, por aí, por conta do iniciador da França. Você tem membros da Action Française, aquele grupo ultranacionalista, monarquista de ultradireita na França, que a gente já falou sobre quando eu falei do livro do Philippe Arrier. O link está aqui em cima se você quiser dar uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre o livro. Que o Philippe Arrier, por incrível que pareça, foi da Action Française durante um tempo. Então, a gente precisa pensar aqui por que o Clovis não é o inaugurador da França e por que ele é tido como. Uma chave aqui que é importante, que é ser católico. Sim, para a maioria desses historiadores, a França se inaugura apenas quando um rei católico assume o poder. Não é à toa que o Charles de Gaulle, por exemplo, o general francês, herói da Segunda Guerra Mundial, da resistência, que depois vai quase se perpetuar no poder no pós-guerra na França, ele vai ficar no poder dos anos 50 até os anos 70, depois dizem que outras experiências por aí que são ditatoriais, não é mesmo? E aí
A partir dessa ideia que é a identidade católica, a identidade a identidade galo-romana se misturam para criar a França, você está passando uma mensagem muito clara, principalmente para os franceses árabes, para os franceses africanos, é que você não é francês, você não faz parte da identidade e da história francesa. Você só faz parte da história francesa como colonizado. E isso é extremamente problemático. É bom lembrar que durante boa parte da Idade Média, a França do Norte, o que se chamaria de Frância Oriental, né, de Frância Ocidental, que é a parte a oeste do Império que o Carlos Magno deixa para os filhos, ele é muito diferente do que hoje é o sul da França, principalmente da Aquitânia. A Aquitânia e o norte da França têm costumes diferentes, culturas diferentes, inclusive línguas diferentes. A língua d'Oc, que é a região do Languedoc, onde hoje é mais ou menos a região de Nice, a região da Provença, ela era totalmente diferente da língua d'Oï, que é a língua do norte da França, que vai dar no francês moderno, com a junção um pouco do normando e com a junção um pouco do inglês. Então, você dizer que a França a França de hoje, ela é um retrato do que foi o norte da França, mais especificamente a região da Île-de-France no século V, é extremamente problemático. Você apaga o ritmo e a longa duração da história. Eu falo longa duração, aqui tem um pessoal que já começa a me acusar, obviamente, de legofismo cultural, e com razão, diga-se de passagem. A questão é que a França, assim como qualquer outro país, como o Brasil, por exemplo, né, como as nossas relações com os nossos povos originários, é extremamente complexa. A França ela é uma colcha de retalhos das mais diversas identidades culturais, identidades nacionais, e a marcha da história vem alterando tudo isso. Então, não caiam nessa lorota que o Clovis e o batismo do Clovis inaugura a história da França. A história da França talvez nem tenha um marco inicial para chamar de seu. Assim como a história do Brasil não tem um marco inicial para chamar de seu. Você dizer que a história do Brasil começa no dia 22 de abril de 1500, você está apagando toda a história indígena que veio anterior a ela. Então, vamos parar com isso e vamos pensar os usos nacionalistas, ultranacionalistas que a história pode ter. E vamos pensar, como já disse o nosso bom e querido Paulo Freire, não há imparcialidade em discurso. Agora, você precisa ver se o seu discurso é includente ou excludente. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E se você já é inscrito, vê se o seu sininho está ativado, porque só assim o YouTube tem entregado o conteúdo para você. Se você não gostou do vídeo, tem alguma crítica, alguma coisa, a caixa de comentários está aberta para todas e todos. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o nosso próximo vídeo. E o resto é vida que segue.